Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor da Rede Docno de Ensino, professor Wilson Rocha. Professor Wilson, mais uma vez no nosso programa, queria agradecer aqui você ter vindo aqui, né, mais uma vez, para poder falar de um tema que é da sua área, né? Você como economista, diante de um cenário como esse, eleições, né, vínhamos aí numa crise econômica, né, a gente tem agora algumas possibilidades pela frente. A ideia é a gente bater um papo sobre economia, direito no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Oscar, mas eu que agradeço a participação. Wilson, né, você veio aqui algumas vezes, a gente sempre tratando dessa temática da economia. E para que a gente possa entender, né, como é que pode haver uma melhoria para o Brasil nos próximos anos, é interessante a gente fazer um recorte no seguinte sentido. O que levou o Brasil a chegar nessa condição econômica que a gente está nesse presente momento? Bem, Oscar, a gente tem duas situações que são básicas, existem outras, mas por dois problemas que são os mais importantes. Primeiro é a forma como a gente faz a nossa gestão da economia do nosso país, certo? E a outra pelo cenário externo. Como é que a gente traz isso, às vezes, para o direito? A gente sabe que o orçamento ele tem que ser destinado para alguma área específica e em algum percentual. Então, aonde que o Estado entra e ele penaliza, e ajudou, na verdade, a penalizar a nossa economia? Através de como que foi feito, por exemplo, essa aplicação. E no cenário externo, a gente também tem que entender que o Brasil, assim como os outros países, né, ele está numa economia que é extremamente interligada e ele pode, né, e vai sofrer interferência do lado externo, quer seja ela positiva ou negativa. Então, são essas duas principais características que fizeram com que a gente tivesse, infelizmente, essa situação atual e que a gente vem demorando a sair e saindo de uma forma muito devagar, muito lenta. Numa economia globalizada, né, mundialmente falando, um país ele não consegue resolver as questões econômicas olhando só para dentro, né? É isso que você quer dizer, quando se trata desse olhar internacional. Então, a depender do que se faça aqui internamente, isso pode parecer muito bom, mas pode ter uma repercussão muito negativa, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, nós temos dois principais parceiros econômicos. Na verdade, três se a gente contabilizar o Mercosul ali, mas a gente é dependente basicamente de dois países de forma externa. Os Estados Unidos e China são os nossos parceiros mais fortes, mais importantes e também os mais importantes do mundo. Então, dependendo de como que você faz alguma política dentro do Brasil, como você faz a lei, como você faz a aplicação, você pode ter problema lá fora. Então, às vezes, trazendo já um pouquinho para o que a gente pode enfrentar no ano que vem, só para a gente ter um exemplo. Parece que há um boato, uma expectativa de fusão de ministérios, por exemplo, da agricultura e do meio ambiente. Dependendo se realmente isso for feito, a gente pode ter o risco de ter sanções internacionais. Alguns países, não é, que são ali membros da ONU, podem pressionar para que não façam compras de produtos brasileiros ligados ao agronegócio. Então, isso é um problema, isso vai e pode impactar na nossa economia, na nossa área interna. A geração de emprego ela pode ficar deficitária, a gente pode ter um problema na questão de exportação e por aí vai. Então, a gente está muito ligado nisso aí, como que a política é feita, como que a lei, às vezes, ela é confeccionada, vai penalizar ou, né, vai ajudar. Esse exemplo que você falou aí, ele é direto em relação a esse encontro do direito à economia. Porque a questão ligada à agropecuária está muito ligada à produção, né, abastecimento, sim. E a questão ambiental é tido dentro da Constituição como um direito fundamental, né? É dever do Estado e da coletividade, né, a proteção do equilíbrio ambiental. Então, quando você faz uma fusão de dois ministérios com objetos que que se contrapõem, fica difícil a gente imaginar um resultado que seja realmente eficaz no sentido de melhoria. E, em especial, pelo que você apontou, que foi a questão internacional. Porque existe o Acordo de Paris, tem toda uma situação que pode
comprometer as relações internacionais do país. Por isso que é importante, né, a gente ter esse olhar de cima acerca da economia, né, do direito, para que o telespectador possa entender um pouco mais isso é assunto. Muito importante para o Brasil, porque o que geralmente a gente exporta, o que a gente exporta na maior quantidade, são produtos ligados ao agronegócio, são commodities. Então, se você corre um risco dessa forma, você penaliza o Brasil e acaba toda a reforma que, né, foi tentada, foi sendo feita nos últimos anos, todas as alterações, elas correm o risco de serem penalizadas e a gente retroceder ainda mais. A gente estava conversando antes de começar a entrevista, essas questões relacionadas a toda uma técnica econômica para poder, de alguma forma, permitir um avanço nesse campo, elas podem ficar dissociadas do aspecto político, porque a gente fica ouvindo na televisão, né, a gente está aí com governos novos, né, um governo estadual novo, um governo federal novo, né, que vem com uma fala muito forte no sentido, né, de terem escolhas técnicas para determinados cargos, em especial o cargo, né, ligado à economia. Né, tem como dissociar a economia desse aspecto político? A gente gostaria muito que sim, só que ainda mais no nosso Brasil, ainda mais como as coisas são feitas no Brasil, na política, é praticamente impossível você conseguir apartar um lado do outro. Então, por exemplo, o presidente eleito ele vai ter que saber que ele vai ter que negociar, ele vai ter que descer, né, no Congresso para poder fazer política, para aprovar aquilo que tem que ser feito. Então vai entrar naquela questão do jogo. Mas eu quero, por exemplo, aprovar a reforma trabalhista. Aí ele vai negociar, às vezes, com a bancada vai falar assim, tudo bem, mas a gente quer que seja, por exemplo, aprovada, hipoteticamente falando assim, desregulamentação do agronegócio, e aí você acaba jogando com o país, penalizando, às vezes, uma área para você tentar fortalecer a outra do ponto de vista econômico e por aí vai. Então ele vai ter que saber, é um meio que você tem que ter muita habilidade de saber negociar. O meio, no caso, trazendo para o nosso estado, da mesma forma, né? Você tem uma proposta agora que é trazer a administração privada para a área pública, mas, por exemplo, eu acredito que o governador ele vai esbarrar numa série de situações que as próprias leis não deixam com que ele coloque uma gestão mais voltada do privado para o público. Por exemplo, ele disse algumas vezes da privatização da CEMIG. E se eu não estiver enganado, há uma lei que fala que a CEMIG, para ela ser privatizada, ela tem que passar por uma consulta pública, né? A população também tem que apoiar. Então, às vezes a proposta dele pode até ser boa, às vezes pode ser uma pessoa extremamente bem intencionada, que parece que realmente é, mas se até a população às vezes for contra, ele não consegue implementar aquilo que foi proposto. Eu fico vendo, às vezes, né, volta e meia, né, nos debates, sempre se falar em estatização e privatização, né? E eu vejo com muito bons olhos uma terceira via, que seria a via lógica e natural, que são as parcerias público-privadas, né? Ao invés de se privatizar pura e simplesmente, ou se estatizar pura e simplesmente, né, Estado e iniciativa privada têm que caminhar juntos. A nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição que garante, né, o Estado liberal e garante o Estado social, justamente para eles se comunicarem. No artigo 170 da Constituição vai falar que a finalidade econômica, da atividade econômica, é justiça social. Então nós não temos que seguir radicalmente nem para um lado nem para o outro. É interessante para o Estado ser um parceiro em algumas empresas e é interessante para a iniciativa privada que, por vezes, e até salutar para a sociedade, que o Estado esteja também, né, muito diretamente ligado, para poder, inclusive, fiscalizar, né, porque existe uma prestação de contas. Então, a economia, de um modo geral, ela é um resultado de práticas, né? A economia mostra um caminho, mas ela acaba sendo um resultado de práticas. E esse exemplo que você deu em relação a esse encontro, né, da iniciativa privada e pública, no caso de Minas Gerais, né, que está sendo ventilado, eu concordo que a experiência é que vai demonstrar e que vai fazer essa relação avançar, né, porque nós temos um desafio aí com o novo governador. Temos. Assim, só para a gente trazer talvez um outro exemplo, para ficar mais claro, porque a CEMIG, na verdade, é uma expectativa.
mas a gente já tem alguns outros setores em que a gente passou por esse modelo. Então, isso que você falou da questão, né, de nem puxar para um lado extremo, nem para o outro, nem do muito público, nem do muito privado. Então, olha só, a gente até comentou na cobertura das eleições, a gente tinha um monopólio da telefonia que era estadual. Cada estado ele tinha a sua empresa de telefonia, né? Minas Gerais tinha Telemig, Rio de Janeiro Telerge, São Paulo Telesp e por aí vai. Na época do Fernando Henrique, foi feita a privatização dessas empresas de telecomunicações, com razão, porque o Estado não tinha o dinheiro para poder ser investido. Era-se muito caro ter uma linha telefônica naquela época, até entrava no imposto de renda, quem tinha uma linha telefônica era até um status, né? Foi privatizado, nós criamos basicamente, inicialmente, 3 grandes empresas de telefonia, que foi a Claro, a Telemark, que depois virou Oi, tinha a Brasil Telecom e, se eu não estiver enganado, tinha a Telefônica. A Claro era a Embratel. Durante muito tempo isso foi bem visto, a gente teve um boom das telecomunicações, muita gente adquiriu o telefone fixo, até aí tudo bem. E a telefonia, então, no Brasil, ela já tem um bom tempo que ela é 100% privada. A Oi dominou o mercado sudeste, em partes nordeste e até norte, mas entrou com um pedido de recuperação onde o Estado, inclusive, deixa de receber uma parte dos tributos da forma como deveria receber, porque ele teve que ajudar a iniciativa privada. Então, realmente, a gente tem que ter um meio termo entre o público e o privado para que a gente também não tenha nenhum atraso, igual o Estado, infelizmente, fazia, mas que a gente também não tenha que, lá na frente, arcar com, às vezes, a má administração do setor privado. Isso não é, às vezes a gente pode ainda pensar assim, mas isso é um problema do Brasil. Isso não é. Por exemplo, na crise de 2008, do subprime, o governo americano também teve que fazer da mesma forma, né? Era extremamente desregulamentado o sistema financeiro dos Estados Unidos, provocou aquela avalanche toda e aí o governo teve que intervir injetando dinheiro direto do Estado em alguns bancos. Então a gente tem que realmente ter ali uma questão de meio termo. Um outro ponto sensível aqui, a gente vê também no âmbito federal, já está, né, nominado quem que é o ministro da Fazenda, e a gente vê uma conversa, né, muito técnica, muito profissional, no sentido de se dizer quais são os caminhos que devem ser percorridos para poder se avançar numa economia mais positiva. Só que essa questão da economia, a população tem que estar dentro desse assunto também. Eu me lembro do Plano Real, no Plano Real houve uma democratização das informações, houve uma transparência, as pessoas elas entenderam qual era o processo. Num momento de crise econômica como esse no Brasil, basta, eu fiz essa pergunta no início, né, mais associada à política, mas basta simplesmente, né, essas tomadas de decisão no sentido de estatística, conta, né, ou a gente tem que de alguma forma envolver a população, demonstrar quais são os caminhos que a gente vai percorrer, as medidas com transparência para que não haja dúvida e para que a população de um modo geral possa confiar, né, nessas tomadas de decisão do poder público. Bem, professor, eu particularmente acredito que o caminho seria esse. A gente realmente discutir com a sociedade, discutir com a população, mostrar, qual que é a expectativa e o que você vai ter que passar para poder atingir isso. Mas parece que não é realmente isso que vai ser feito. E aí talvez, eu não sei se isso é intencional ou não, mas essa questão que vai entrar na reforma trabalhista para poder gerar emprego, principalmente para as classes mais baixas, ela é muito penosa, ela é muito dolorosa. Então a gente tem que saber se a população está disposta a passar por isso, para lá na frente a gente colher um resultado ou não. A mesma questão, por exemplo, é da reforma da Previdência. Precisa ocorrer? Sim, precisa ocorrer. Só que a gente tem que saber como que isso vai ser feito e a população também ela tem que dar de acordo, porque parece que infelizmente não é o que vem acontecendo. O remédio infelizmente vai ter que ser amargo. Agora, se estão informando isso para o paciente ou não, cabe talvez ali da questão do governo, né? São pessoas técnicas que vieram do mercado, natural que pensem em extrair o máximo possível de lucro, isso não é ruim, mas
O problema é como realmente isso vai ser feito. A gente corre o risco, dependendo da situação, dessa classe mais baixa receber muito menos e isso impactar direto, porque ela já não consegue ter renda o suficiente, né? Quem dirá ficar fazendo poupança, ficar guardando capital para poder fazer investimento. Eu, de vez em quando, eu vejo um programa muito interessante, que é aquele Entre Aspas, com a Mônica Waldvogel, né? Sim. Ela sempre leva, dependendo da área, ela sempre leva profissionais de universidades diferentes ou de empresas reconhecidas diferentes. E me fez lembrar aqui, quando ela leva economistas, por exemplo, de uma determinada universidade e de outra. E coloca lá um problema de como é que eles se resolveriam. E sempre existem dois caminhos a seguir. E, por vezes, eu vi discussões inflamadas, porque pode-se convencer quem tem pouca informação a respeito do tema. Mas você tentar convencer alguém que também estudou, que sabe, né, como é que a coisa funciona, né, é um caminho mais difícil. Né? Seria interessante abrir para essas discussões, né? Não ficar com uma visão só, né, um rumo só a se tomar. Assim, a gente passou por um problema que na verdade, a gente ainda passa. A população começou a entender que só uma corrente da economia é como se fosse o capitalismo e não é bem assim. Tá? Então, por exemplo, existem basicamente, às vezes, duas formas de você resolver um problema de crise. Ou você enxuga a máquina e prega ali aquela questão, olha, eu não vou gastar mais do que eu preciso, eu vou fazer corte de custos e lá na frente eu vou me sair bem. Essa seria uma vertente. Mas também você pode puxar por outro lado do seguinte, falar assim, olha, eu vou gastar mais, eu vou investir mais, porque eu sei que eu também vou conseguir sair lá na frente. Os Estados Unidos, quando aconteceu a crise de 2008, eles tentaram estimular a economia gastando mais, injetando dinheiro na economia. E isso pode surtir efeito. Como também, às vezes, você tenta enxugar a máquina, tenta enxugar todo o governo, tenta, às vezes, tirar direitos, por exemplo, no caso trabalhista, para que você consiga fazer mais contratação. Portugal vem passando por uma situação que é completamente o oposto daquilo que o Brasil quer fazer e está colhendo bons frutos. Então, a gente brinca dentro da economia que, às vezes, se você junta dois economistas, saem 3 opiniões diferentes, porque são várias as escolas de pensamento econômico e como elas se propõem a resolver um problema e a chegar lá na frente. Mas é interessante realmente discutir isso, mostrar que existem formas diferentes de você solucionar o problema e, se você não solucionar, o que pode acontecer, né? Eu lecionei um bom tempo economia política. Eu lembro que, estudando, né, tinha lá o multiplicador keynesiano, que era quando o Estado, né, ele direcionava uma verba, né, de investimento, o PAC, que era o Programa de Aceleração ao Crescimento, né, e até mesmo o programa Bolsa Família, quando você injeta uma determinada quantidade de dinheiro no mercado, isso vai, de alguma forma, ser utilizado para consumo e investimento, e isso retorna para o Estado, né, em tributação. Né? Os programas Bolsa Família se encaixam nisso, porque a gente vê assim, muitas pessoas às vezes acabam pensando que oferecer um Bolsa Família para as pessoas que têm uma dificuldade econômica, que isso estaria fazendo com que essas pessoas permanecessem nessa condição, como se o Bolsa Família resolvesse a vida delas. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que quando existem políticas nesse sentido, aumenta-se o consumo, a produção tem que aumentar, existe uma movimentação econômica. E eu vi outro dia que práticas como essa são tidas, por exemplo, nos Estados Unidos, como ações liberais e não ações sociais, porque elas fomentam o mercado. Bem, só trazendo um pouquinho do que se for a questão de Keynes, né? A política que os Estados Unidos adotaram na crise do subprime, que foi mais ou menos a mesma lá de 29, ela é uma postura extremamente keynesiana, né? Lá em 29, Keynes falava que, já que ninguém quer investir, o Estado, nem que ele tivesse que contratar alguém para fazer um buraco e depois consertar aquele buraco, mas que faria a roda girar. Então, assim, por exemplo, a questão do Bolsa Família é uma injeção direta de dinheiro na economia, porque a pessoa que vai receber isso, ela não vai poupar, ela não vai guardar, então ela vai receber hoje, ela vai sacar esse dinheiro hoje e vai injetar aquilo na economia, fazendo, né, que seja comprando alimento ou não. Talvez a gente
caminhe para uma outra discussão, que eu já tive isso dentro de sala de aula, que é, mas como que ele deveria gastar esse dinheiro? Né? Eu particularmente acredito que se ela recebe, é um dinheiro dela, ela faz o gasto da forma como ela quiser. Mas, enfim, é uma injeção direta de dinheiro na economia, é um valor praticamente irrisório que se gasta do governo através do Bolsa Família. Se eu não estiver enganado, não chega a ser 10 milhões de pessoas beneficiadas para um país que tem mais de 200 milhões. Então a gente também não pode entrar naquela questão, por exemplo, de falar que é compra de voto, até porque é uma parte muito pouca da população que recebe e que ainda vai votar. Né? Não são esses 10 milhões de pessoas que recebem que vão votar, porque você tem menores às vezes de idade e tudo mais. Mas quando essa pessoa recebe esse dinheiro e ela faz uma compra nesse mercado, ela está estimulando a economia, gerando emprego, fazendo arrecadação tributária. E se você pegar os países mais desenvolvidos, que, não é, por exemplo, os Estados Unidos, se você pegar países da Europa, se você pegar o Japão, não é, a Austrália tem alguma coisa nesse sentido, todos eles têm um tipo desse de política pública. E essa política pública ela também é feita porque aí a gente volta naquela questão, né, dever do Estado ali, garantir aquela pessoa, fazer com que ela consiga sair da linha da pobreza, que ela consiga se desenvolver. E eu acredito que também é um erro muito grande a gente atribuir que essa pessoa que recebe Bolsa Família, ela vai ficar refém daquilo. Porque uma pessoa que recebe Bolsa Família, geralmente, né, um grupo familiar, entre 4 e 5 pessoas, ela não recebe, não dá um salário mínimo, né, dá bem menos do que isso. E falar que uma pessoa dessa vai se sujeitar a ganhar um Bolsa Família para continuar nessa situação, tem casos que existem, mas eu quero acreditar que é muito pouco, porque se fosse assim, muita gente deixaria de trabalhar para poder migrar para o Bolsa Família. A gente vê que é justamente o contrário, né? Pessoas procurando mais de um emprego, tentando sempre aumentar a própria renda. E a gente também, às vezes, não fala que o empresário recebe muito investimento subsidiado e, por exemplo, ninguém critica, não é? O BNDES empresta Bolsa Empresário, Bolsa né? Empresário. Ninguém Financiamentos, vai BMG, criticar. Exatamente, BNDES. São juros subsidiados que eu mesmo já fiz operação quando eu trabalhava em banco de taxa de 4% ao ano. O governo gastava para fazer essa captação, ele não gastava menos que 10%. Então, quem pagava a conta depois também era o contribuinte. Né? E a gente tem que repensar um pouquinho e entender como que funciona para não criticar, né, de uma maneira, só de um lado. Né? Professor Wilson, infelizmente caminhando para o fim aqui, mas eu queria muito que você deixasse, né, a sua opinião diante do que você está vendo, né, nesse cenário novo agora, né, que está aí em transição para o ano que vem. Pelo que você está vendo nas questões econômicas, estão sendo tomadas decisões acertadas? O caminho é esse? Né? O que você enxerga de positivo e de negativo? Bem, professor, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que passar por uma proposta sim, não vai ter como. O que eu enxergo de positivo é que a gente tem um aumento na geração de empregos. Espero que realmente a gente consiga tirar muita gente da questão da linha da pobreza e tudo mais. O lado negativo que eu vejo é que, dependendo de como essa aplicação for feita, a gente corre o risco de agravar ainda mais a nossa situação. Então, a gente corre o risco, por exemplo, de deixar aquela pessoa que já nasceu numa condição muito inferior, econômica e socialmente falando, e ela continuar assim o resto da vida. Então, se ela não tiver um auxílio do Estado para suprir, não é, ou minimizar, às vezes, alguma política um pouco mais enérgica, ela vai ficar fadada, infelizmente, a nascer daquela forma e continuar daquela forma. E aí você também entra, às vezes, por exemplo, em outras questões que são um pouco mais acaloradas, né? Por exemplo, a questão, às vezes, de armamento. Não é? A gente sabe que uma população em que, às vezes, não tem instrução, uma população em que, às vezes, a economia ela está ruim, que a pessoa não consegue recurso para poder se manter, a violência tende a aumentar. Então, esse eu acho que é o lado pior. Não é? Mas, dependendo de como for feito, a gente consegue sair, a gente consegue ter uma geração de emprego. O meu medo é só essa questão, o hiato social, ele aumentar ainda mais. Ok, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui conosco.
essa conversa, eu acho que ela é salutar para que a gente possa esclarecer mais e não só democratizar o direito, mas democratizar também a economia para que os nossos telespectadores possam entender um pouco mais e, de alguma forma, apoiar, mas ao mesmo tempo também criticar, né, para poder saber qual que é o rumo certo ou errado se a gente está, de alguma forma, equivocado. Com certeza. Beleza, então, professor Wilson. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.